cuidado, tome muito cuidado com as influências malignas. Fomos enganados a vida inteira. Não vocês, né? Vou falar de mim, eu. E não tem nem desculpa, porque as escrituras sagradas sempre ensinou, exatamente, sem verniz, como que funciona a ação do inimigo, Satanás. E Hollywood, Babilônia, sempre ensinou de uma forma, algumas igrejas ensinou parecido, e isso acaba que cria um processo, uma repetição, e você acaba aprendendo de forma errada. E quando você é ignorante sobre o assunto, logo você vira alvo do mesmo. Hollywood ensina que quando uma pessoa está sob influência maligna é aquele show de horrores, né? Voa objetos para cá, torce pescoço, é aquele filme de sempre, aquela rotina de sempre de filme de terror, quando a pessoa está sob influência maligna. Algumas igrejas também continuam do mesmo jeito e põe na sua cabeça que quando você receber o dom de visão espiritual, seus olhos vão abrir, você vai ver os demônios, aí você já imagina aquela coisa mais hollywoodiana, você vai abrir seus olhos e vai ver morcegos, bichos esquisitos, gárgulas, enfim, o imaginário humano assim que cria aqueles filmes de terror, né? Só que quando você lê as escrituras, você percebe algo completamente diferente. Eu vou citar apenas 2 exemplos de 2 pessoas sob influência maligna. Uma apenas serviu de veículo para Satanás. A outra foi totalmente possessa. Veja bem, do mesmo jeito que a pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo usa a pessoa de veículo para falar as palavras de Deus, do bom tesouro do coração dessa pessoa. Satanás faz o mesmo. Vou dar 2 exemplos rápidos. Quando Jesus estava fazendo a Páscoa, um pouco antes da Páscoa, ele estava explicando para os discípulos, não era Páscoa, perdão, um pouco antes da Páscoa ele estava explicando para os discípulos que convinha que o Filho do Homem morresse, padecesse, fosse entregue à mão dos sacerdotes, fosse crucificado, morresse, ao 3º dia ressuscitaria. Jesus estava explicando que a obra da redenção não era um acidente, era uma missão, estava planejado antes da criação do mundo, aquilo tinha que ocorrer daquela forma. O apóstolo Pedro chama ele de canto, isso é muito interessante, ele poderia ter falado na frente de todo mundo, para mostrar que ele era o cara, mas não, ele chama de canto. Quando alguém te chama de canto, é porque realmente ela está querendo falar alguma coisa construtiva para você, ela não quer se aparecer. E ele fala, não mestre, não deixa que façam isso com você, pare com isso, pare de dizer essas coisas, que isso não te ocorra. Jesus olha para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás, porque só cuida das coisas, só vê as coisas que são dos homens e não as coisas que são de Deus. Na minha humilde opinião, eu não creio que Jesus estava utilizando de hipérbole, de figura de linguagem. Eu não acredito que Jesus estava apenas falando aquilo por falar. Eu creio que o nosso mestre, ele viu Satanás entrando na boca de Pedro e falando aquilo para dissuadi-lo. Mas foi falar logo com o nosso mestre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele repreendeu. Isso é muito interessante, porque olhando por essa ótica, você fica mais atento. Você consegue perceber melhor. Você vê que diariamente você tem contato com pessoas que estão sob a influência de demônios. É muito mais comum do que parece. Não é algo extraordinário. É algo do cotidiano. Outro exemplo, Judas Iscariotes. Quando Jesus estava na Páscoa, na última Páscoa, a palavra de Deus fala que Satanás entrou em Judas, no coração de Judas. E Jesus virou para ele e falou assim, o que você tem para fazer, faça depressa. Judas saiu dali, possesso por Satanás, e foi vender Jesus por dinheiro. Veja bem, na hora que o texto menciona que Satanás possuiu Judas, em nenhum momento fala que Judas virou o pescoço, moveu os objetos com o poder da mente, adivinhou isso, atacou aquilo, é aquele filme de terror. Não, ele levantou e foi vender Jesus por dinheiro. Consegue ver alguma semelhança? Então, irmãos, o que eu quero dizer, Satanás, ele está vivo e ativo no planeta Terra, e ele está infiltrado em todas as esferas sociais, nas igrejas também. Se popularizou aquele dito que quando você está na igreja, que está pregando a palavra, ele não pode entrar. Pelo contrário, é ali onde ele está mais presente. Lembra da parábola do semeador? As sementes que caem no meio do caminho, vem Satanás e devora. A palavra são sementes, você está semeando. Então fique atento, ele está em todas as esferas. Infelizmente, familiar, nas igrejas, no trabalho, amizades. Veja bem, uma pessoa desconhecida não tem como fazer mal para você, uma pessoa conhecida tem. E a ação do inimigo, não se engane, a ação do inimigo é totalmente na mente,
na mente. Quando Jesus foi tentado no deserto, a ação era só na mente. O que Satanás falou para Jesus? Se tu és mesmo o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Já pôs a dúvida, se tu és mesmo. Então não se engane, essa é a ação do inimigo. Ele quer plantar dúvida, tristeza, setas, qualquer doença do século, depressão. Imagina, é o tempo todo setas. Nós, diariamente, cotidiano, a gente sente o tempo todo pensamentos de desânimos, tristeza, sensação de que está ficando para trás, sensação de atraso. Eu creio que não é comigo, é com todos. É com todos. Mas isso é obra do inimigo. Repreenda ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque isso é mentira, ele está derrotado. A gente vai herdar o reino dos céus. Esse tabernáculo aqui é momentâneo. É momentâneo. Em breve estaremos na glória. Não pense nas coisas terrenas, porque realmente os inimigos são muitos. É Satanás, pior de todos eles, a nossa carne. Logo em seguida, a Babilônia, a estrutura da sociedade humana. Tudo para nos afastar de Deus, mas maior é Jesus. O que Jesus falou? Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Se apega com o nosso Senhor Jesus Cristo. Abandona as coisas deste mundo. Abandona as coisas deste mundo. Não se esqueça do que Jesus falou para aquele homem, aquela parábola: louco, hoje pedirão a tua alma. O que tem preparado para quem será? Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense nas coisas do alto. Não pense nas coisas terrenas. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas tem que ser primordial. E Jesus sabe quando você coloca o reino dele em primeiro lugar. Aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas enquanto você não colocar o reino dele em primeiro lugar, as outras demais coisas não vão ser acrescentadas, porque não vai ter a promessa. A promessa é só se você colocar ele em primeiro lugar. Então se esforça para isso. Se esforça para isso. Veja bem, o apóstolo Pedro, nesse momento que Satanás entra e fala na boca dele, já tinha andado com Jesus, já tinha presenciado milagres, já tinha feito tantas coisas, o Espírito Santo já tinha confessado que Jesus era o Cristo através da vida de Pedro, e mesmo assim ele foi objeto de uso, veículo do diabo na boca, deixou ele falar na boca dele. Por isso que eu falo, estou nessa parte do vídeo, vou sempre falar, posta versículos bíblicos, posta pregações, compartilhe. Não interessa se você tem 10 visualizações, 20, 5, 500, 5 mil. Compartilhe, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se uma pessoa viu, tá ótimo. Seja veículo de Deus, veículo do Espírito Santo, porque se você for, glória a Deus pela sua vida. Agora imagina, quantas vezes a gente não deixa o inimigo entrar na nossa boca, seja nós homens, às vezes escarnecendo em grupos de amigos, seja no trabalho, seja no casamento. Não vamos deixar a nossa boca para uso do diabo. A água só pode jorrar um tipo só, doce ou salgada. Então compartilhe versículos bíblicos. Não vai cair o dedo. Não estou falando nem para compartilhar meus vídeos, textos e versículos e pregações para a glória de Deus. Sejam veículos de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, estamos alistados nesse exército. Eu sei, as pessoas costumam dizer que a igreja é um hospital. E realmente as pessoas entram doentes e são tratadas e curadas. Só que assim que elas são curadas, ela tem que ir para o quartel. Porque todo cristão tem que ser um missionário. Se o cristão não é um missionário, um evangelista, ele é um impostor, porque todo mundo tem que fazer alguma coisa para o reino de Deus. Eu não estou nem falando pegar filas, servir sopas e pregar em grandes eventos, não. Qual que é a maior ferramenta de comunicação hoje em dia? As redes sociais. E elas estão nas nossas mãos. Postes versículos bíblicos, porque Deus é contigo. Eu creio, eu estou postando esses vídeos apenas para os cristãos, eu não estou nem me preocupando ainda com as outras pessoas. Porque eu sei que eu sou só um, mas se as pessoas se unirem, grande vai ser o avivamento nos nossos tempos, e Jesus está voltando. Fique atento aos sinais. E não é aquilo que contaram para nós quando a gente era novo, não. É verdade, dessa vez ele está voltando mesmo. Dá uma estudada no Oriente Médio, vê o que está acontecendo, guerras, rumores de guerras, acordo de paz. Realmente, Jesus está voltando. Fiquem com essa palavra, se arrependa dos seus pecados, busque Jesus Cristo, compartilhe a palavra de Deus, e Deus abençoe. Fiquem com Deus.